Hoje vamos falar sobre relacionamentos narcisistas, né? Sobre a pessoa narcisista de um modo geral, não só sobre os relacionamentos. Eu sou Bárbara Peçanha, sou membro analista do IGEP, membro de Data Informação, professora do Instituto. Estou com a minha colega Nathalie Vienne, também é professora, também é membro analista, também está em membro de Data de Informação. Nosso querido amigo Rodrigo Del Colle, que está entrando na formação de analista, está com a gente há muito tempo aí, é o amiguinho da supervisão, que eu amo muito. E vamos falar sobre esses relacionamentos. Eu vou passar a palavra para eles para fazer essa condução. Nathalie, você começa? Sim, eu nós teremos um outro episódio aqui no podcast para falar de relacionamento tóxico, tá bom? Porque aí vão ter outras nuances, mas aqui em especial nós vamos fazer um recorte sobre relacionamentos tóxicos com narcisistas ou o narcisista em si. Então, para começo de conversa, eu queria contar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, que o narcisista, do ponto de vista da psicologia analítica, ele continua tendo aquelas características que nós vamos explorar aqui. Então, um egoísmo bastante exacerbado, um egocentrismo, uma pessoa que não tem muito, não é que ele não sente, mas ele não tem muito uma empatia, digamos assim. Mas, do ponto de vista de outras teorias, essa pessoa fica restrita a isso, porque talvez seja um transtorno não no sentido de diagnóstico, mas no sentido de algo que incomoda, ou alguma desordem, até de caráter, ou talvez de personalidade. E nas outras teorias, não, isso não faz delas melhores ou piores do que a psicologia analítica, mas eles veem dessa forma, que seria uma espécie de transtorno de caráter ou até de personalidade. Aqui na psicologia analítica, além disso, nós não descartamos essa possibilidade, mas nós entendemos que o fundo dessa desordem ou deste comportamento, ele surge a partir de uma pessoa que não se conhece, porque nós inclusive nos utilizamos do mito, o mito de Narciso, que é filho de um rio muito violento, muito tempestuoso, e de uma ninfa. Então, pela ampliação simbólica desse mito, nós já vemos que ele vem de um berço, né, de uma criação onde não é dado para ele o conhecimento, não é dado para ele talvez aquela atenção, e aí ele se torna uma criatura que não se conhece, porque no mito, Narciso fica olhando para a imagem dele, sendo tão lindo, ele também recebeu um castigo dos deuses, ele fica encantado, ele fica apaixonado por ele mesmo, de forma que ele não vê mais nada. Essa é a explicação simbólica que começam as ampliações para a gente entender de onde que vem essa personalidade narcísica, mas veja, nós não apoiamos esse tipo de comportamento, não apoiamos esse tipo de prática, vou chamar assim, e nem muito menos esse tipo de relacionamento. Ainda que isso seja o início das ampliações, isso não justifica, porque afinal nós podemos ser visitados por muitos sentimentos, por muitas características que nos compõem, mas o que eu vou fazer com elas é de escolha do indivíduo, tá? Então não apoiamos esse comportamento, pelo amor de Deus, né? E nem queremos justificar, ai, coitadinho, ele não teve uma infância. Não, a gente tem que escolher. O que que você acha, Rô? Eu acho interessantíssimo você ter trazido o ponto de Narciso, porque para cada Narciso existe uma Eco, né? Já falando na mitologia que a Nathalie trouxe, a gente tem o contraponto de quem nessa história, né? A Eco. Quem é Eco? Eco, sim, é aquela. O nome Eco é quem dá origem ao eco, né? Que nós temos nos ambientes e tem uma função mítica, né? A Eco era apaixonada pelo Narciso. E ele não dava a menor bola para ela, né? E a Eco, ela tinha acobertado ali uma traição de Zeus, e a esposa de Zeus, a Hera, né, condenou a Eco, que era uma ninfa, que gostava sempre de ter a última palavra, era muito falante também. Ela condenou a Eco já que você gosta tanto de ter a última palavra, você nunca mais vai ter
como iniciar uma conversa. Então você vai sempre repetir o final das palavras, das frases das pessoas. E assim aconteceu. Quando ela conheceu o Narciso, ela não conseguia estabelecer um diálogo. Ela estava apaixonada por ele e ela só conseguia repetir as últimas palavras das frases dele, né? E a gente leva isso para a mitologia, onde nós temos alguém com uma personalidade, para a nossa realidade, alguém que tem uma personalidade muito forte, narcísica, né? Esse narcisismo vem daí, tanto o transtorno de personalidade narcisista, quanto pessoas com traços narcisistas, que são coisas diferentes também. Então, para cada narciso, nós temos uma ou várias ecos. Por isso que às vezes a pessoa que se anula muito num relacionamento acaba atraindo, de certa forma, uma pessoa ou narcisista, ou alguém com traços narcisistas, ou alguém que se impõe muito. Então, o autoconhecimento é para as duas pessoas que estão envolvidas ali. Tanto como a Nathalie falou, né? A gente não apoia, né? A gente compreende a dinâmica, mas isso não significa concordar com a dinâmica, né? E a gente percebe isso, mas a gente também percebe que do outro lado também tem alguém que está fazendo ali esse par mitológico, né? Um par mítico. E acho interessante a gente olhar que é uma oportunidade de autoconhecimento para todo mundo, né? Não é, Bárbara? Não, total, porque o senso de importância do narcisista é gigante, né? Ele precisa de alguém para bater palma e admirar. E Eco faz esse papel, né? E ela não consegue se colocar, ela não tem essa capacidade de botar limites, de se impor, de expressar sua opinião, porque ela é uma reprodução falha desse outro, né? Então, quando a gente percebe dentro de consultas, né, ou com amigos mesmo, né, assim, na nossa volta, relacionamentos com pessoas narcisistas, porque assim, a gente acha que a gente fala como se o narcisista fosse só aquela pessoa terrível que mata, que faz. Não, gente, o narcisismo tá aí e assim, é uma parcela gigante da população, tá? Gigante. Eu acho que não tem nem como contar, porque a psicopatia é em torno de 1%. Imagina o narcisismo, né? Essa coisa da autoimportância, de tentar ser admirado, ser aplaudido, ser obedecido. Tem uma coisa muito importante do narcisismo, é as pessoas, né, baixarem cabeça para o que ele fala. Então, ele trabalha justamente com a autoestima do outro, que é o lugar onde é eco, né? É falha, né? É o lugar que é o calcanhar de Aquiles dela. Ela perde essa capacidade dela do falar, né? É onde ela exercia essa, essa importância dela. Então, assim, são relações que a gente vê que tem sempre essa condução do outro para o que é importante para ela. O narcisista, ele faz uma condução autorregista e umbiguista, né, que a gente fala, né? Em volta do meu Umbiguista, adorei. umbigo, né? Umbiguista. É, exatamente, é Faz meu sentido. umbigo, né? E eu acho que a gente é difícil, né? Porque assim, é um diagnóstico também do CID, né? E a gente não dá diagnóstico, mas a gente vê muitas relações que se estabelecem nesse roteiro. E a condução disso, né? Como é que a gente mostra para Eco ou para Narciso que a coisa não está andando bem? Como é que você faz, Nathalie? Como é que isso roda para você aí? Como é Então, que olha, eu gira? sempre, eu não sei se é porque eu venho da parte, né, da medicina, que é maravilhosa, que é necessária, mas que para nós junguianos, a gente entende que ela tem um olhar um pouco limitado, porque não considera a alma, não considera uma porção de coisas. Mas como a minha mente, a princípio, rodou muito lá, né, ou simplesmente o meu tipo de personalidade, eu não sei. Eu sempre preciso de um ponto de partida. Eu entendo e eu sei que a psicologia analítica e eu também não funciono mais, né? Aliás, o universo não funciona com ponto final, porque todas as coisas têm muitas respostas possíveis e as verdades são várias, mas eu sempre gosto desse ponto de partida. Então, para começar a entender se o indivíduo está nesse tipo de relacionamento, é interessante talvez a gente observar as fases. Veja, as pessoas, os relacionamentos, o universo,
ele é diverso ao infinito e além de possibilidades, mas esse tipo de relacionamento, geralmente ele tem fases. Então, primeiro tem aquela fase que convencionou se chamar de love bomb, né? Que na verdade é uma hipervalorização do romance. Então, essa pessoa te bombardeia de amor e te liga toda hora, e te elogia, e te dá todos os carinhos, os presentes. Você se sente valorizada como nunca foi. É aí aí que é a armadilha que te pega, né? Porque você se sente incrível e parênteses. Óbvio que essa pessoa tem uma habilidade incrível de ler outras pessoas, Claro. porque ela não Você já vai se conheceu, aproximar, só como para, a você Bárbara já disse. conheceu Aham. algum canalha antipático? Eu não conheço. Não, Normalmente os canalhas são maravilhosos, são as pessoas mais conquistadores, boca de gostosas, né, de estar mel, né? perto. Boca de E mel é ótimo. é isso. E aí, essa pessoa, óbvio, que vai procurar um perfil de alguém que seja mais, talvez, mais submissa. Eles ou elas, veja bem, não é uma característica exclusiva de homens. Percebe, então, alguém que tem ali uma fragilidade, que tem uma carência. Mas aí eu pergunto, quem de nós não? Quem de nós não quer ser amado? Bom, e aí há essa fase, né? Na sequência, quanto tempo? Só Deus sabe, né? Mas na sequência vem aquele sumiço, né? Vem aquela, deixa eu ver o nome correto da fase, a desvalorização. Então, de repente, essa pessoa some, te dá um perdido, te deixa no vácuo e você não consegue falar e você já não recebe todo aquele amor que você estava sendo bombardeado. Aí, o que que é o natural? Se essa pessoa me amou tanto, se essa pessoa me ligava o dia inteiro, eu fiz alguma coisa de errado. Essa pessoa, por algum motivo, deixou de me amar, né? E aí, na sequência, vem o descarte onde quem de nós também que não tem problema com abandono, entendeu? Quem de nós que gosta de ser abandonado, porque sempre fica essa ideia de que a culpa foi minha, de que foi algo que eu fiz ou deixei de fazer, que algo em mim desagradou. Então, essa pessoa provoca, né, por essa manipulação, por esse comportamento bem manipulativo, essa fantasia, né, no parceiro de que ele precisa fazer algo para se corrigir. É, e aí, na sequência, vem a reconquista. E aí, esses dois, ou vários, não sei, ficam presos nesse ciclo interminável. E, como já dizia a vovó, gente, eu tô achando fantástico esse meu passeio nos ditados populares, porque como tinha sabedoria, né? Qual que é o remédio para um doido? Um doido e meio. Então, se você for fazer terapia com o Rodrigo, entendeu? Se você for fazer terapia com a Bárbara, com a galera do Agora Jung, uma brincadeira, pode ser com qualquer terapeuta, ou pode mergulhar no seu autoconhecimento de diversas maneiras. Aí, quando você perceber, não estamos estimulando que a gente rotule ninguém, nem que a gente seja precipitado, mas no geral, os relacionamentos todos, eles têm que funcionar por reciprocidade. Então, quando a gente percebe que não está tendo reciprocidade, é hora de passar a régua e fechar a conta, entendeu? Não adianta, mas eu sou abençoada que vou mudar essa pessoa. Não, querida. Você vai se cansar e vai se exaurir. Não é não, Rô? Sim, eu achei engraçado ela falando assim, o remédio para doido é doido e meio, então vai fazer terapia com o Rodrigo e com a Bárbara. Então dá três doidos, né, Bárbara? Nós dois juntos, um e meio para cada, Exatamente, é três. verdade. Aí põe a Nathalie quatro e meio. É 4,5. Aqui a gente tá no recorde da doidice. Da doidice. Mas eu acho interessante isso que a Nathalie traz, porque a manipulação é algo que perpassa, né, toda essa relação narcisista. Né? Tem essa sedução, mas também tem uma dinâmica inconsciente, ou às vezes até não tão inconsciente, intencional mesmo, de manipulação, onde a pessoa que está se relacionando com essa pessoa, seja personalidade narcisista, com transtorno mesmo, ou com traços narcisistas, tem uma dinâmica ali onde vai causar o medo do abandono. Então são pequenas falas do tipo, quero ver quando eu for embora, né? Ah, se a gente terminar, né? Quero ver quem vai te aguentar,
só eu consigo te aturar, só eu para entender isso, ninguém te ama como eu, ninguém nunca vai te amar como eu, né? Então tem essa questão da manipulação afetiva muito intensa. E dali também tem, já que a gente está falando dos termos em inglês, né? A Nathalie falou né, que é o love bombing, um bombardeio do amor. A gente também tem outro que é o gaslighting, o ghosting, né? Que é o sumiço, o chá de sumiço, né? Que é de ghost, fantasma, né? Que é a pessoa some, né? Desaparece. Mas a gente também tem o tal do gaslighting, que essa expressão ela remonta ao cinema, a um filme chamado Gaslight, que é lamparina, a tradução disso, né, que é a lâmpada a gás, Gaslight. E o Gaslight, ele traz uma narrativa onde o marido queria que a esposa se convencesse que estava enlouquecendo, que estava ali adoecendo psiquicamente, então ele começava a, dentre algumas manipulações, a baixar a intensidade da lâmpada, né, da lamparina. E quando ela comenta que estava mais fraco, ele fala que não, que é a impressão dela. Então daí vem essa expressão gaslight. Então a gente percebe. É claro que essa expressão gaslight ela está hoje muito cunhada no contexto de um homem fazendo isso com uma mulher num relacionamento heteroafetivo. Entretanto, a gente percebe as diversas configurações de relacionamentos, assim, inclusive relacionamento de amizade, relacionamento familiar, relacionamento profissional, né? Porque às vezes a gente está só mencionando aqui a parte amorosa, mas a pessoa que é narcisista ou traços narcisistas, ela não está só inserida na relação, ela não é isso só dentro do amor, ela é assim também nos diversos contextos. Isso traz um problema grande para É todo mundo. todo tipo de relação, né? É uma É, coisa assim de tipo assim, e tem uma cobrança do eu te dei tanto, né? Porque é isso, ela dá muito no início para ter essa cobrança. Eu te dei tanto e você não. Olha só, você não tá trazendo de volta para mim, como se você. E assim, a relação, a gente fica pensando muito sobre isso, né? Eu acho que em Jung, né, nas relações, nas projeções, o que que a gente projeta no outro, né? Essa coisa da cobrança não tem como, né? Porque a gente dá o que a gente tem, de verdade. E a relação se sustenta nessa troca mútua e contínua. Não é uma coisa assim, eu te dei tanto, agora você tem que me dar de volta pro resto da vida. Não, gente, é uma troca cotidiana, diária, né? Qualquer relação. Então, assim, eu acho que as pessoas com empatia, porque assim, o narcisista tem pouca empatia ou nenhuma empatia, né? Elas se sentem culpadas, uma culpa meio cristã mesmo, de tipo, de não chegar junto nesse lugar da pessoa, dessa cobrança, de tipo assim, eu não tenho o afeto que eu te dei, porque elas se sentem acolhidas naquele momento e elas querem trazer isso de volta. Então, assim, tem uma culpa muito grande, né? Nessa relação de não suprir o outro como ela foi suprida nesse início. Ele pega justamente um gancho de empatia, de amor ao próximo, de eu querer dar para o outro o que eu tive, que é muito cruel, né? Isso daí é uma crueldade sem tamanho, assim, porque não tem como a gente dar de volta amor, assim, nesse lugar, cobrando, né? Sendo cobrado. É É, angustiante. eu acho curioso, assim, né, por falta de uma outra melhor palavra, eu vou usar essa, porque é uma das dinâmicas mais perversas que eu consigo imaginar. Porque essa pessoa pega tudo que a gente tem de bom, então pega a nossa vontade de ser amada, nossa vontade de agradar o outro, eh, e usa contra a gente, sabe? E isso vai desencadear, aí eu não sei, sabe? Na minha cabeça, isso que eu vou falar agora é tipo aquela dinâmica do ovo da galinha, quem veio primeiro. Então, eu não sei se a pessoa com esses traços ou esta personalidade, ela busca alguém que já tinha uma identidade muito frágil, ou se ela, de alguma forma, destrói essa identidade, porque eu percebo que essas dinâmicas todas que nós estamos contando, elas vão desembocar muitas vezes na perda da identidade do indivíduo. Então eu já não sei mais quem eu sou, o que eu tinha como verdade já não é mais, porque o fulano que me ama profundamente está dizendo que não, não só pelo gaslight, mas outras dinâmicas em que eu me vejo fazendo tudo que essa outra pessoa quer.
porque tudo que eu sou, ou tudo que eu era, já não foi suficiente. Essa pessoa está dizendo para mim que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. E aí o indivíduo se perde. Então isso é de uma perversidade sem tamanho, porque é uma desvalorização total desse indivíduo, sabe, que está à mercê. Por isso que eu fiz uma brincadeira lá, que assim, gente, qual que é o remédio para isso, né? Olha, gente, eu não sei, talvez eu tenha um olhar um pouco extremista e eu posso estar errada e tá tudo bem, mas eu acho que a gente não tem que tentar mudar ninguém. O único remédio, no meu ponto de vista, é se afastar, é ir viver sua vida. Então, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou ter que entrar num autoconhecimento para entender que eu estou nessa dinâmica e me afastar. O que que vocês acham? Tem outro remédio? Porque eu vejo tanta gente assim, não, eu vou mudar o fulano. É o autoconhecimento, é nessa dinâmica perversa de dominação e submissão, que às vezes a gente, quando fala assim, a gente tem uma imagem mental extrema de uma dominação e uma submissão extrema. Também estamos falando disso, mas a gente também está falando das nuances. A gente está falando também das coisas mais brandas, onde de repente essa questão dessa identidade se dilui e se perde, porque a gente sabe, né, que uma relação ela tem uma função psíquica, pode ter uma função psíquica que auxilia o crescimento de ambos, né? Então fica aquela coisa assim, né? O outro está incentivando, o narcisista estaria incentivando a outra pessoa a superar limitações, limitações ou limites, porque limitação é, eu sou tímido e preciso falar em público, então essa é uma limitação. Agora, limite é, eu não quero fazer isso. Então, quando eu me posiciono, não quero fazer isso, e o outro vem, você precisa trabalhar sua limitação, são coisas diferentes. E muitas vezes o narcisista, ele é amiguinho, ele está sorrindo, tem mel na boca, como a Bárbara falou, né? E aí vem esse canto da sereia, né? Mas você precisa mudar. Mudar para quê? Por quê? Para servir geralmente algum interesse do narcisista. Então não tem uma parceria. Então nessa busca pela identidade, né? Muitas vezes o afastamento acaba sendo uma possibilidade, sim, né? Mas olhar também para padrões de repetição, porque a pessoa que está ali, às vezes se relacionando com uma pessoa narcisista, de repente teve outros relacionamentos, seja amorosos ou familiares, ou até mesmo profissionais, que tiveram ali um pouco essa característica, né, de anulação, de submissão, né? Porque a pessoa às vezes ela está querendo aprender com o outro, está querendo ser acolhida por um grupo, acolhida por outra pessoa, e aí tá o quê? Se dando até demais, né, Bárbara? É, eu fico pensando nessa coisa do subjugar o outro, né? Do submeter o outro, né? Tem uma perversidade nesse lugar e um prazer, né? De botar o outro para fazer um negócio que ele julga que o outro tem que fazer, né? Então, assim, tem um prazer meio perverso nisso. Então, eu acho que as relações, assim, eu percebo, mas é esse lugar, quando a relação não tá legal e a pessoa tem um perfil meio narcisista, assim, né? No sentido, quando você sente na fala do cliente esse prazer de submeter o outro ao sistema dele. Ou de ser colocado nesse lugar de se submeter para ter, e o outro ficou muito feliz, e o outro me agradou, e o outro me beijou, e o outro, sabe? Essa coisa, porque vem sempre com essa coisa do love bombing, né? Ele fala, Você é maravilhosa, não sei o quê", mas ele cobra, tem uma cobrança, né, nesse lugar. E eu acho difícil fazer essa condução, né, nas relações, qualquer que seja, né, de trabalho, de não sei o quê. Mas assim, relação amorosa eu acho mais difícil, porque você tá submetendo o outro a ele estar equivocado sobre a outra pessoa. Quando é trabalho, eu acho trabalho fácil. Vocês não acham trabalho? O trabalho é o mais fácil, porque você fala assim, ó.
a pessoa não é tua amiga, não. A pessoa tá estranho esse negócio. Você acha que isso vai ser bom para você? Eu acho que de um modo geral, a pessoa consegue se ajeitar mais. Mas quando tem uma relação de afeto, mãe, pai, irmãos, relacionamentos amorosos, é uma coisa mais complicada, essa coisa do afeto próximo, né? De chegar nesse lugar e falar assim: olha só, você está se submetendo a uma coisa que não tá legal. Isso daí não tá bacana para você, né? Ou o que você está fazendo não é bacana. Porque também tem a coisa de, não, mas eu preciso, a pessoa precisa crescer, né? Como é que é isso aí para vocês, gente? Eu 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 acho eu concordo contigo, mas eu, em especial, acho que o pior é quando vem de pai e mãe. Porque os irmãos, primos, parentes, eu acho que é relativamente mais fácil se afastar. Mas quando vem dessas pessoas que fizeram os cuidados primordiais da vida, fica mais difícil, porque eles são toda a minha referência de quando eu cheguei nesse universo, né? Mas eu acho que as pessoas vão se perguntar uma coisa que a gente já falou um pouco aqui, mas eu gostaria de explorar um pouco. Como que a gente faz na clínica com essa pessoa? Olha, para começo de conversa, eu não tenho direito de virar para o meu cliente e falar: ó, você percebeu? Você está num relacionamento assim, assim, assim. Quem sou eu para dar esse coice, né? Mas a gente vai fortalecendo o indivíduo, a gente vai talvez conduzindo para essa pessoa comparar outros relacionamentos. Aí não existe uma fórmula, né? Mas eu acho que no geral precisamos fortalecer essa pessoa até para que ela possa enxergar qualquer coisa. Mas eu acho que tem uma dinâmica mais complicada ainda do que essa, que é o seguinte, gente, e quando chega o narcisista ou a narcisista no consultório? Ele quer o É, horário só para ele. Ele quer agenda ele só quer para orar. ele. Então, mas não se esqueçam que aquela dinâmica que a gente falou vai se repetir aqui. Então, vai ser aquele cliente fofo, que vai até te trazer presentes, e sempre vai ter o discurso de que ele é um coitado, entendeu? Ou ela é uma coitada, uma vítima da sociedade. E aí que é a coisa. A gente também pode receber abuso de poder do cliente para com a gente. A gente fica tão preocupado em não cometer o abuso de poder contra o cliente, mas eu costumo ver na supervisão bastante gente sendo abusada pelos clientes. Então, o que vocês acham? Já receberam esse Já, desquerido ou desquerida no consultório? já, já. E assim, duas coisas, né? Antes de falar do desquerido, né? Quando a gente às vezes percebe uma relação assim, eu tenho muito cuidado para sinalizar. Em alguns casos eu cheguei a sinalizar assim. Olha, essa relação está compatível com uma relação, né, onde temos aí, ou então a gente conta a historinha da Eco e do Narciso, tal, né? A gente traz um pouco disso também. Mas a chance dessa pessoa, quando começar a tomar consciência dessa relação e ir embora, é grande, porque ela não pode não dar conta de enfrentar tudo isso a princípio, né? Agora, o narcisista no consultório, seja o transtorno de personalidade narcisista ou traços narcisistas, às vezes ele vem querendo seduzir, ele quer ser o melhor paciente, o mais querido, o melhor de todos, mas não é só isso, também tem o subtipo, ou a variação daquele que quer te destruir inteiramente, que você não presta, que você não é bom, que o seu microfone não tá bom, e no relacionamento que nada tá bom, que nada está bom. A roupa não está boa, você não fala o português do jeito que ele gostaria, não fala o inglês, o perfume, a comida. Então vem uma série de questões para minar e detonar a autoestima do outro e detonar a referência do outro. Porque se eu detono a referência do outro, quem passa a ser a referência? Né? Eu mesmo, né? Então, é uma estratégia também, é um método também, que você percebe muitas vezes as pessoas que estão se relacionando com o narcisista chegando num consultório muito fragilizadas em autoestima, porque uma autoimagem péssima. E aí, quando aquele trabalho que a Nathalie falou, né? A gente vai fortalecendo, a pessoa vai tomando consciência, às vezes sem a gente precisar falar. E não é que a gente tá sendo omisso, não. É uma estratégia terapêutica, né? Em alguns casos, sim, né? Importante dizer.
que violência física também acontece para além da violência psicológica, pode acontecer com narcisistas. E aí a gente tem uma outra conduta para adotar, né? Eu Porque acho. o, nar- Desculpa. mas só para finalizar aqui, já te passo a palavra, Bárbara, porque às vezes o narcisista ele vem com as com mel na boca, ele vem com muitas promessas de mudança e que agora vai ser diferente. Aí aquela coisa que só eu sirvo para você, vem, inverte o jogo e só você para me entender, só para você me curar, só você para me melhorar. Então tá nesse jogo eterno de quê? Dominação e dominado. Eu tive uma experiência bem clássica com um cliente, né? Que ele era narcisista, obviamente. Mas, assim, o que eu percebo dentro da clínica é tudo isso que você falou. Exatamente. Ele tenta te conquistar para depois puxar seu tapete, mostrar que ele é melhor que você em vários aspectos. Mas, assim, é isso. Quando a gente está dentro do trabalho, né? Eles não sustentam. Eles não sustentam, eles saem. Eu me lembro que era uma frase que ele começava sempre a sessão falando assim: pode falar que eu sou seu paciente preferido. Aí eu falava, claro, com certeza. E começava a sessão assim. Mas assim, quando a gente começa a entrar e encaixar o que, né, o processo, a pessoa não sustenta, não sustenta, ela não dá conta. Ela começa a ver que assim, ela não está te convencendo, ela não está te ganhando, e você não precisa falar isso literalmente. O processo vai se mostrando nisso, são algumas pequenas colocações, algumas pequenas questões, alguns pequenos diálogos ali que você vai fazendo isso de uma forma muito artesanal mesmo. E aí a pessoa chega uma hora que ela fala, não dá, com essa não dá. E aí o que que ela vai fazer? Vai migrar para outra. Normalmente, no meu, é pessoa conhecida, do sua, do terapeuta, para saber que tá em processo com outra pessoa. É porque você não conseguiu, porque você é uma péssima analista, entendeu? Mas o Exatamente. fulano é melhor que você. Melhor que É, você. E vai opa, quicando nos amigos dos amigos. Gente, eu acho isso sensacional, porque assim, fala muito sobre o processo, assim, né? Nosso processo como terapeuta. E eu gosto de jogar isso daí para o outro, né? O processo é sempre do cliente. A gente está ali como condutor, a gente, né, tentando ser um bom condutor. Mas assim, não é meu processo, né? É o processo do outro. e quanto que a gente precisa olhar para as nossas questões, né? É incrível, eu tenho uma história fantástica dessa, que tinha uma cliente dessa, uma mulher, que a gente está falando narcisista, né, da ideia que são só os homens. E aí essa desquerida pula para outro analista, e óbvio que há todo um discurso assim depreciativo. E essa colega analista não olha mais na minha cara. Então, como que a gente tem que olhar para nós e lembrar muito do que o Jung sempre fala, de que eu embarco sim nas verdades do meu cliente, mas eu mantenho a outra perna na realidade para enxergar o meu cliente também tal como ele é. Então, eu posso sim entender as dores, eu posso sim entrar nas fantasias, entrar em tudo, mas também com o pé no chão e quem sabe um dia trazendo ele para cá, porque eu achei bizarríssimo que essa colega analista, ela nem veio me perguntar o que aconteceu. Ah, mas aí tem a questão do sigilo. Ok, mas assim, vem entender, ou vem conversar e me conhecer, simplesmente não conversa mais comigo. De verdade, caguei. Mas assim, isso me chama a atenção de quanto que a gente fica identificado com o cliente e entra nas mesmas dinâmicas que a gente observa, porque afinal somos humanos, né? Então, Mas aí, faz Nath, parte. o Narciso encontrou outra eco, né? É, Porque quando eu, como terapeuta, recebo um paciente, cliente de outra pessoa, eu tenho que entender o que que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a outra, às vezes lá não teve vínculo, às vezes a outra pessoa não teve, não tem um olhar mais
não tem aquela alquimia, aquele vaso alquímico. De repente pode acontecer essa identificação, sim, de um Sim, não processo teve de o tchan, né? alquimia. Não teve o tchan. Mas, ao mesmo tempo, como deve ser satisfatório eu vencer essa guerra onde eu tomei o cliente da outra pessoa porque eu sou É, melhor, porque eu fui escolhido, né? Então, assim, mexe com o quê? Com a minha vaidade narcísica também. Mas acabo sendo verdade. eco, porque eu acabo entrando na onda do outro, né? E a descartabilidade vem. A descartabilidade vem porque é arquetípico, porque é padrão, é previsível. A gente esquece que arquétipo tem um quê de previsibilidade, sim. É um roteiro. Então, da mesma forma que ganhei esta pessoa aqui e vou no lance da fofoca, às vezes até falar mal, e se não falo, penso junto, né? Uhum. Me satisfaço ali, né? Mas estamos falando da autoestima de quem? Uma autoestima tão frágil, porque a autoestima do Narciso também é frágil, né? Aparentemente é forte, mas qualquer vento derruba. Narciso Por que isso que não sustenta uma terapia de por isso que não verdade, como a Bárbara sustenta. disse, Não né? sustenta porque é um enfrentamento. Narciso tá lá olhando para aquele lago, olhando para pessoa, ele não sabe que é ele, tá olhando para a pessoa mais linda do mundo. Fala, sai daí, vem aqui. Ele mergulha ali? Não. Morre na beira do negócio sem mover uma palha para buscar aquilo que ele tanto quer, né? Então, assim, é frágil, né? E assim como é a autoestima da Eco, né? Ali talvez seja um ponto muito forte de união entre ambos, né? O que que você acha, Bárbara? Eu acho que é isso, assim, dentro desse processo, assim, a gente está submetido nesse mar aí. Eu acho que isso, essas relações sempre aparecem para gente, principalmente para quem trabalha na clínica, é mais visível, né? Esses processos, esse tipo de pessoas nas relações, né? Eu sempre fico maravilhada. Assim, a questão da eco me dá mais angústia do trabalho para fortalecer esse ego e a pessoa conseguir se sustentar e andar com as próprias pernas. Mas, assim, quando chega um narcisista, eu acho muito divertido, pessoalmente falando. Porque eu acho que eu faço uma aposta comigo mesmo quanto ele não vai sustentar. Porque é visível, assim, você vê durante 1, 2, 3 meses, você fala assim, peraí, não vai sustentar, é, né? E essa coisa do paciente preferido, gente, todos os pacientes são muito queridos. A pessoa fala assim, eu sou a preferida. Não, você ocupa um espaço, entendeu? De gratidão, de uma relação muito estimada. Mas assim, como a gente vai escolher um preferido dentre tantas pessoas que trazem, né, que compartilham com a gente um pedaço tão importante da tua vida? Não tem como fazer uma escolha dessa, é a escolha de Sofia, entendeu? Não fazemos essas escolhas. Tanto que quem trabalha com terapia de casal atende os dois juntos para não ter esse tipo de problema. É uma questão ética. Eu não vou ter um preferido, né? Eu Ah, tenho muitos Bárbara. queridos. Ah, Bárbara, eu adoro brincar. Aí fica a parte da minha saúde mental de deboche, brincadeira com os clientes. Eu vou falar um horário aqui, gente, porque eu não atendo esse horário, né? Mas eu não atendo de manhã. Então, supondo que seja um paciente das 8 da manhã da segunda-feira. Ah, eu sou seu preferido. Eu falo da segunda-feira às 8 da manhã, sim, É, mas é né? isso. Eu já brinco, e falo assim: você é esse paciente preferido, agora eu tenho outros preferidos também. Talvez você, será que você está no top 3? Ou será que nem isso? Você tem que se esforçar mais na terapia para conquistar o top 3, hein? Aí eu brinco, eu sou debochado nesse ponto, né? E a pessoa dá risada, mas porque percebe sim que está nessa disputa e está querendo a atenção de quem? Né? É Exatamente. nossa, não, é de alguma imagem. A gente tenta entender de quem que é essa figura que está sendo transferida para gente, né? Quem é essa figura que está transferida para gente, né? Mas eu Não, me divirto. exato. Eu também, eu adoro, e é isso, cada um vai trazendo alguma coisa. Então, assim, eu acho que é esse lugar, né, da gente, assim.
se colocar e a Nathalie falou uma coisa muito importante da gente estar em processo de autoconhecimento, de autoentendimento, porque assim, para a gente não ser pego nesse lugar também, porque é um lugar que mexe com a vaidade. E como o advogado do diabo fala, vaidade é meu pecado favorito, Exatamente. né? E Então, se assim, lembrar sempre que o que a pessoa me dá, ou eu aceito ou não, né? Então, se eu virar pro Rô e falar, Rô, ai, Rô, eu vou falar porque eu sou sua amiga, tá? Vou falar porque eu te amo, você sabe. Mas hoje você não tá tão bem como você tava ontem. Ó o E aí eu posso, gaslighting. ele pode pegar isso e levar pro coração e ficar sofrendo e fazer o que for necessário para ficar bonito como ele estava ontem. Primeiro, que é baseado em quem? Quem está julgando, né? Baseado na sua opinião? A sua opinião é só sua, né? Eu vou entrar numa busca incessante de algo que eu nem sei o que é. Agora, se por sua vez eu falar, não, tá bom, essa é a sua opinião, parabéns, fica com ela. Então, muita terapia para a gente deixar o que é dos outros com os outros, né? não, Vamos com combinar que na certeza. verdade é isso. Eu acho que é esse o processo. Eu quero agradecer vocês. Vamos fazer o nosso fechamento aqui. Foi uma conversa maravilhosa. Espero que quem tem interesse no assunto sobre narcisismo, sobre o narcisista, ouça a gente, né? Fale sobre seus processos, pode comentar no YouTube, né? No podcast, no Spotify também, compartilhem. E agradeço a presença da Nathalie e do Rodrigo aqui comigo, que é sempre maravilhoso fazer esse encontro com Obrigada. vocês. Eu que Alguma coisa agradeço. para terminar aí, gente? Só isso mesmo, gente. Foi bom. Foi bom. Obrigado. Gratidão, Obrigada, gente. gente. Beijo.